Oi gente, tudo bem? Nós vamos começar mais uma aula e essa aula também faz parte do caderno 2 do 7º ano, está entre as páginas 29 e 35, faz parte, é o complemento, a continuação do assunto que nós começamos, tá? Nas aulas anteriores. E nós vamos falar do predicativo, dos tipos de predicativo. Nessa aula, relembrando, claro, um pouco da aula anterior. Então, para que a gente fale de predicativo, é necessário que a gente relembre os conceitos de predicado, tá? Predicado nominal, predicado verbal, predicado verbo nominal. Então, nós falamos na aula anterior sobre o predicado nominal, aquele que gira em torno do nome. Bora lembrar, gente. O sujeito é de quem eu falo. E o predicado é tudo que eu falo sobre o sujeito, tá bom? Então, no caso do predicado nominal, eu tenho como núcleo um nome, um adjetivo, um substantivo. Em sua grande maioria, é adjetivo, tá? Possui um verbo de estado, que eu pedi para vocês pesquisarem na aula anterior, a diferença, tá? Entre os verbos de ligação e os verbos principais. Possui um verbo de estado, ou seja, os chamados verbos de ligação. Ser, estar, permanecer, ficar, continuar, parecer, tornar-se, andar, viver, virar. São alguns exemplos de verbos de ligação. Mas eu sei que vocês já pesquisaram e tá tudo legal. Vocês já conseguiram compreender que o verbo principal ele indica uma ação do sujeito. E o verbo de ligação é algo que o sujeito está fazendo momentaneamente, não é uma ação, tá? Ele está ali só para complementar o sentido entre o sujeito e a característica do sujeito. E é aquele cujo núcleo é um predicativo do sujeito, que é o que nós iremos falar daqui a pouco. Ele estava feliz. Ele é o sujeito. Estava o verbo de ligação e feliz é o estado do sujeito. Logo, é um nome, é um adjetivo, é a característica do sujeito. Então, nós temos aqui um predicativo do sujeito. O predicado verbal é o verbo de ação, como nós já conversamos, tá? Nós vamos ter uma aula só sobre a transitividade do verbo, para que vocês compreendam de uma forma mais detalhada como acontece essa transitividade, para que vocês consigam entender como é que o verbo ele exige um complemento, porque se você faz alguma coisa, você tem que dizer o que em algumas vezes, em outras a ação já tem o sentido completo, como eu já dei exemplos na aula anterior. É aquele cujo núcleo é o verbo de ação, que é diferente do verbo de estado, tá? Que é diferente do verbo de ligação. Ele conseguiu a promoção. Ele é o meu sujeito. Conseguiu é o verbo de ação. E ele conseguiu o quê? A promoção. Então, o verbo, nesse caso, é principal, é o núcleo do predicado, porque é a ação do sujeito. Predicado, verbo nominal. Possui o verbo de ação e predicativo do sujeito e do objeto. Lembrando que o predicativo é aquilo que eu falo acerca do sujeito ou característica do sujeito, ou aquilo que eu falo em relação ao objeto, tá? Nós vamos já conversar sobre isso. É aquele que tem dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. O predicativo seria a característica do nome, tá, gente? Então, o verbo intransitivo, que é aquele que não precisa de complemento, ele já tem o sentido completo, mais predicativo do sujeito, que é a característica do sujeito. Ele chegou feliz. Chegou é o verbo transitivo. Ele chegou. Quando eu digo ele chegou, eu não preciso dizer depois porque eu só falo se eu quiser.
mas o verbo não exige complemento. Quando eu digo que ele chegou, você sabe que ele chegou, tá? Pronto. Ele chegou feliz. Feliz é um complemento. É o predicativo do sujeito. É o estado do sujeito. O verbo transitivo mais o predicativo do sujeito. Ele abriu a porta feliz. Quando eu digo ele abriu, abriu é uma atitude, é uma ação, tá? A porta feliz significa que não tem preposição aí. O a de a porta não é uma preposição, é um artigo, tá? Então aqui eu tenho um verbo transitivo direto, aquele que não tem preposição entre o verbo e o complemento. Ele abriu a porta feliz. Feliz é característica do meu sujeito. Então, eu tenho aí um predicativo do sujeito. Vocês já estão compreendendo que o predicativo é a característica do sujeito. Espero de coração que sim. Verbo transitivo mais predicativo do objeto. A gente vai já entender quem é esse objeto dentro da predicação. O verbo transitivo, o chefe nomeou o gerente. Nesse caso, eu tenho o sujeito, o chefe, nomeou é o verbo. No caso, o nomeou, caberia um pronome, né? Nomeou o gerente. Ou seja, eu tenho aí a característica do sujeito e aí eu tenho a ação do chefe, a ação do sujeito e a predicativo do objeto, que é a característica do complemento. Olha, gente, quando eu digo o chefe nomeou o, eu estou falando de outra pessoa, certo? Então, tem outra pessoa dentro do meu predicado. Então, eu estou falando do predicativo do objeto. Eu estou falando do complemento, eu estou caracterizando o complemento. Eu não estou caracterizando o sujeito, eu estou caracterizando o objeto. Vamos lá entender a questão do predicativo. Quando nós falamos de predicado, nós falamos de tudo aquilo que vem após o sujeito, lembram? Pois é. E quando nós falamos de predicativo, nós falamos sobre quem esse predicado está falando, tá bom? Lembrando que o predicativo do sujeito é um termo que atribui uma informação, característica, qualidade ou estado ao sujeito, tá bom? Sempre ao sujeito. Então, o predicativo do sujeito é como se fosse um adjetivo, tá? Que nós estudamos nas classes de palavras. Ele fala sobre as características, qualidades ou estado do sujeito, tá bom? Aí entra a questão dos verbos de ligação. Então, o predicativo do sujeito, ele complementa o sujeito, ele fala sobre o sujeito, ele caracteriza, qualifica o sujeito. Os verbos que ligam o sujeito ao predicativo são os verbos de ligação, nós já falamos sobre eles, tá bom? Os garotos permaneceram calados. Os garotos é o meu sujeito. Permaneceram calados, tudo isso é o meu predicado. E o meu predicativo é o núcleo de quem eu estou falando, tá? É calados. Calados é característica dos garotos. É o predicativo do sujeito. É a característica do sujeito. O predicativo do objeto é o termo que modifica o objeto direto ou indireto, atribuindo-lhes características. Gente, vamos lá. Vamos entender um pouco quem é esse objeto que a gente tanto fala. Vocês lembram que eu falei sobre o verbo transitivo direto e indireto? Pois é. O verbo transitivo direto é aquele que exige complemento. Que exige complemento. Sim, assim como o indireto.
Mas o verbo transitivo direto, ele não precisa de preposição. Então, quando eu digo, o juiz julgou o réu inocente. O juiz é o meu sujeito. Julgou, nesse caso, é o verbo, é a ação. O réu inocente. O juiz, aquele que pratica a ação, meu sujeito. Julgou o réu inocente, é o meu predicado, tudo isso. Julgou quem? Olha só, o verbo julgar, nesse caso julgou, exige um complemento. Quem? O juiz julgou quem ou o quê? Não precisa de preposição. Gente, para início de conversa, pesquisem as preposições mais usadas na língua portuguesa e anotem no caderno de língua portuguesa. Tudo bem? Então, voltando, não tem preposição. Prestem atenção no que eu vou falar para vocês agora. O juiz julgou o réu inocente. O juiz é o meu sujeito, tá bom? Julgou é o meu verbo transitivo direto, aquele que precisa de complemento sem preposição. O réu inocente é o complemento desse verbo, não é isso? Ou seja, ele é o objeto desse verbo. Ele é o objeto direto desse verbo. Porque se é um verbo transitivo direto, o complemento, lembra que o verbo transitivo direto precisa de um complemento? Tanto o verbo transitivo direto quanto o indireto, o complemento é chamado de objeto direto. E o objeto indireto, quem é? É o complemento do verbo indireto. Muito simples, gente. Olha o exemplo 2. Todos o chamavam de preguiçoso. Todos é o meu sujeito. O chamavam é o meu verbo. E chamavam de quê? Olha só como precisa de complemento, né? Todos é o meu sujeito. Chamavam é o meu verbo transitivo indireto, porque ele exige a preposição de. De preguiçoso é o meu objeto indireto, gente, porque ele é o complemento do verbo. Para que tenha sentido, eu preciso complementar o verbo, tanto do exemplo 1 quanto do exemplo 2. Mas se o complemento vem depois de uma preposição, é chamado de objeto indireto. Se o complemento vem e depois do verbo sem nenhuma preposição entre eles, é chamado de objeto direto. Eu espero que vocês tenham compreendido. Toda essa nosso apanhado da aula faz parte do capítulo de vocês e dessas páginas que nós estamos trabalhando, certo? Tudo isso que nós estamos conversando é para que vocês tenham base para fazer as atividades e qualquer dúvida me procurem que nós vamos conversar.